te pedi o que era meu, parti, um sonho tão normal. Dissipei meus bens, o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Muito boa noite. É com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Boa noite, Cleube. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença ao longo deste mês com a gente aqui. Muito obrigado. A experiência de voltar constantemente a Deus é a nossa dinâmica. Todo santo dia eu preciso voltar a Deus, porque voltar a Deus é voltar a mim. Hoje, por exemplo, você viveu um dia em que você doou, o seu tempo, o seu ofício, aquilo que você aprendeu, e é também o lugar onde você ganha o seu dinheiro para sobreviver, viver com dignidade. Hoje você se deu a muita gente, você se doou. Ou então, se o seu trabalho é em casa e a rotina de uma vida doméstica é extremamente extenuante, as mulheres que vivem isso, os homens que vivem isso, tem um dia a dia muito doído, né? Fazer as mesmas coisas todo santo dia não é fácil. Você precisa driblar a mesmice da rotina e encontrar um motivo para continuar fazendo aquilo ali. É desgastante. Você se doou. Você andou, falou com muita gente, deu atenção, respondeu muitas mensagens, fez contato com muita gente, e agora é a hora de voltar para si. Isso deveria ser todo santo dia assim. Depois de nos doar aos outros, é a hora de você ser só seu, de você ser só sua, mesmo que você durma na mesma cama com alguém. Você tem que criar
uma rotina de retorno a si. É o retorno ao ser, porque senão a gente morre antes da hora. Ou então você começa a dar aquilo que você não tem mais, que o desgaste do ser é justamente este. Quando você se doa muito aos outros e não recolhe e refaz para que no outro dia você tenha energia, força para continuar se oferecendo aos outros. E é interessante porque quando você volta a si, você está voltando ao Deus que habita você. E aí você vai fazer o exame de consciência, como nós falamos no programa da semana passada. Você vai entrar em comunhão consigo, ouvir-se, é muito importante. Infelizmente nós não temos muito este hábito. Nós vivemos muito, com muita pressa, corrido, e a gente vai para a cama com a mesma pressa, com a mesma ansiedade que a gente viveu o dia todo. A gente não tira a cara do celular e a gente fica o tempo todo estimulado por ele. Não. Crie a rotina de voltar a si. Sabe como quem vem fazendo um caminho de volta e reorganizando por onde você passou? Isso é fundamental na vida interior. Aliás, vida interior é isso. É você viver em constantes processos de autorrestituição. O desgaste do dia a dia, você vai se recompor dele, ficando sozinho um minutinho, às vezes até na hora do seu banho. Quando você vai tomar o seu banho, você não vai ter contato com outra pessoa, você não vai ficar atendendo nem recebendo ligações, não vai ficar mandando mensagens, e aí ali naquele momento você vai se refazer, vai voltar a você, ouvir-se. Sabe por quê, minha gente? Se a gente desaprende de se ouvir, você vai perdendo as referências do que você quer, do que você pode, do que você não quer, do que você não pode. Porque como é que você vai ter a informação se você não se escuta? E aqui entra uma característica da pós-modernidade, né? Nós estamos jogando para o outro a responsabilidade de nos dizer quem somos. Tem gente que vai para a terapia com essa ansiedade. Bem, o terapeuta ele vai me ajudar, mas sou eu quem preciso me dizer quem eu sou. O terapeuta não vai me dar uma resposta pronta. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que eu quero, como quero, com quem eu quero. Porque se eu não tenho o hábito de me ouvir, de não prestar atenção, se eu não tenho o hábito de prestar atenção em mim, como é que eu vou saber isso? Recebendo recado dos outros? Ou então descobrindo da pior forma, que é quando nós adoecemos emocionalmente, ou até mesmo adoecemos fisicamente por consequências de uma insatisfação com a qual nós estamos convivendo há muitos anos. Vocês se recordam que nós fazíamos uma diferenciação aqui num dos nossos primeiros programas de retorno, quando nós voltamos com o programa? Nós fazíamos uma distinção entre o estar cansado e o estar insatisfeito. Como é que eu vou saber que eu estou apenas cansado? Quando eu me ouvir. A gente dizia, né? Eu estou cansado, faço férias e está tudo certo, volto restabelecido. Agora, se eu estou infeliz com o que eu estou fazendo, não tem férias que serão capazes de me descansar. É porque eu estou insatisfeito. E às vezes, por não ter o hábito de refletir, de pensar a diferença entre as duas situações, eu vou vivendo insatisfeito, porque eu não me pergunto, eu não dou atenção aos meus desconfortos, eu vou passando por cima deles, eu vou atropelando. E aí muitas vezes eu só vou parar quando o organismo entra em colapso. O que é a síndrome de burnout? É quando nós trabalhamos demais e aquele trabalho está gerando uma insatisfação
a ponto de despertar em nós quase que uma apatia diante da vida. A gente deixa de reagir, a gente fica sem coragem de sair da cama. Não pode. Para que a gente evite esses desastres, nós precisamos prestar atenção na vida que nós estamos vivendo todo santo dia. Então hoje você viveu, você fez escolhas, você conviveu com algumas pessoas, você disse coisas, você ouviu coisas. O que de tudo isso você reconhece como seu? O que de tudo isso você não reconhece como seu? O que de tudo aquilo que você viveu ao longo deste dia você gostaria de repetir amanhã? O que você não gostaria de repetir? É sobre isso que nós estamos falando. Vamos às participações. A Ges Marques DS me mandou lá na caixinha de perguntas, lá no Instagram. Você também pode participar. O meu Instagram é @pe Fábio de Melo com L só. Você me encontra lá. Você pode mandar a sua pergunta para o Direção Espiritual. Ela me diz assim: Padre, uma profissão pode dificultar o fortalecimento espiritual? O meu relacionamento com Deus? Eu sou advogada. Pode. Aquilo que nós escolhemos fazer pode e muitas vezes determina a qualidade da nossa vida espiritual. Se você tem um trabalho desgastante demais, que exaure as suas emoções, você vai ter muita dificuldade com a vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela está muito ligada à saúde das nossas emoções. Eu me lembro que muito no passado, nós falávamos dos grandes conflitos, por exemplo, que o direito traz a quem o exerce. Um advogado criminalista, por exemplo, a lei estabelece, e está correto, que até mesmo um assassino precisa ser defendido. Ele pode constituir um advogado que vai tentar minimizar as consequências do crime que ele cometeu. Imagina o mundo do criminalista. É um mundo extremamente pesado. Ele vai lidar com situações extremamente difíceis, pesadas. A vida do criminalista vai ser, ela vai ser caracterizada por estar em constantes embates e combates. Como que isso vai repercutir na vida dele? Como ele escolher. De que maneira? Por exemplo, se eu fosse um advogado criminalista, eu teria muita dificuldade, porque uma notícia de um crime já me deixa ruim. Tanto é que é para isso que a gente precisa ter muita clareza, muito esclarecimento com a profissão que a gente escolhe exercer. Imagina que eu tenho uma alma sensível, que sofre muito com o sofrimento dos outros. Como é que eu vou conseguir entrar nesse mundo do direito criminalista? Então é claro que quando você está dentro da área que você escolheu, você vai ter os desafios próprios da sua profissão. Um médico, por exemplo, ele vai ter uma rotina também cansativa. Mas pensa, na medicina eu posso interpretar o meu ofício como uma oportunidade de trazer saúde às pessoas, e isso é um gancho para a minha espiritualidade. Eu não sei no direito qual seria o gancho, de verdade, nunca pensei sobre isso. Como é que um advogado que lida com contendas o tempo todo pode buscar um gancho para alimentar a sua espiritualidade? Aliás, valeria a pena a gente até ter o testemunho de algum advogado que no dia a dia consegue exercer o direito e ter uma vida espiritual saudável. Claro que é possível.
Eu estou dando um exemplo de uma situação que eu desconheço. Estou dizendo que se eu fosse um advogado criminalista, eu teria muita dificuldade. Mas pode ser que aquele que seja, ele já construiu uma imunidade para lidar com aquela confusão toda, chegar em casa, cultivar a sua espiritualidade, ou até mesmo no exercício do direito, descobrir uma maneira de colocar ali o coração e a espiritualidade. O fato, minha gente, é que todo ofício que nós vamos exercer na vida precisa estar em consonância com a nossa alma. Isso é fundamental para qualquer profissão que a gente vai exercer, que a gente escolha exercer. Vida espiritual é fundamental para nós exercermos bem as nossas funções. Então, para você que a Jesse, né? Eu acho que é Jesse. Você vai descobrir como é que, sendo advogada, lidando com tantas contendas, você vai construir vida espiritual. É o seu desafio. O desafio do médico será outro. O desafio do fisioterapeuta será outro. O desafio do nutricionista será outro. E o desafio do padre. Porque o padre também tem como principal objetivo provocar a vida espiritual nas pessoas. Por isso que eu preciso, por uma questão de honestidade com o ofício que eu escolhi, viver em constante busca daquilo que realmente é espiritual. Eu preciso minimizar ao máximo as influências daquilo que nós chamamos do mundo sobre mim. Eu não gosto muito dessa expressão, né? Porque dá a impressão que o mundo é um lugar ruim, não. Mas a gente entende. Quando a gente fala, São Paulo faz essa distinção de maneira muito clara: os frutos do Espírito e os frutos da carne. Um padre, por exemplo, precisa buscar constantemente o cultivo dos frutos do Espírito, porque senão eu não vou ser capaz de conduzir os outros. Inclusive aqui, o Horácio me fez uma pergunta muito interessante sobre direção espiritual. Ele falou: padre, o que não é direção espiritual numa relação entre mentor e direcionado? Veja bem, a vida espiritual, Horácio, ela engloba tudo. Então, a sua saúde emocional será sim pauta de conversa na sua direção espiritual. Tudo aquilo que você experimenta emocionalmente, você vai levar para o seu diretor espiritual. E às vezes eu falo assim, minha gente, isso parece muito distante da maioria das pessoas, porque os padres estão tão atribulados com as suas inúmeras atividades pastorais, que dificilmente sobra tempo para fazer a direção espiritual do seu rebanho. Às vezes o máximo que a gente consegue é atender confissão. E atendimento de confissão não é direção espiritual. Direção espiritual é isso que nós estamos fazendo aqui, que o padre Joãozinho pensou de maneira genial. Quando ele quis o programa Direção Espiritual, ele quis justamente um espaço de encontro entre um sacerdote e o cristão católico, ou todo aquele que é cristão e que se identifica com aquilo que a gente fala. Porque você muitas vezes não tem a direção espiritual na sua paróquia, mas você acaba usando o programa de direção espiritual para você, mediante uma reflexão de alguém que mandou uma questão, ou do próprio assunto que eu trato aqui, você andar os caminhos interiores da reflexão e melhorar a qualidade da sua espiritualidade. O que não é direção espiritual? Tudo aquilo que não faz você evoluir. Não é? Se na conversa com o seu diretor espiritual ele começa a propor coisas que ferem o bom senso, ou que você já identifica que aquilo não é uma inspiração divina, ali deixa de ser direção espiritual. Mas toda vez que você percebe que o que está sendo dito está ajudando você a pensar a sua vida, a melhorar a qualidade da sua vida emocional, a repensar a sua postura no seu trabalho, ou até mesmo as escolhas que você fez, você está em estado de direção espiritual.
Onde é que é mais comum ter direção espiritual? As pessoas que são consagradas. Eu, como seminarista, eu tinha que ter um diretor espiritual. Os leigos consagrados costumam ter um diretor espiritual. As irmãs, as freiras, as consagradas. E nem sempre no meio do povo a gente encontra alguém que fala: eu faço direção espiritual. Faz muita falta. Por isso que o programa pode ser uma espécie de ajuda. Não substitui aquela conversa que você pode ter regularmente com um padre, com um pastor. Não sei onde é que você congrega, qual é o seu cristianismo, se você é um cristão católico, se você é um cristão ortodoxo, se você é um evangélico. O fato é que a direção espiritual é fundamental para a educação da consciência cristã. Nós estamos falando disso o mês inteiro. Nós falávamos aqui ao longo do mês que o nosso espírito precisa ser educado. Isso é fruto da direção espiritual. É quando você começa a perceber que você está aprendendo a fazer o caminho interior. Porque às vezes, eu volto a dizer, isso aqui é uma tônica que eu falo sempre que posso. Às vezes eu sou muito religioso, isto é, participo da missa, participo do culto, participo do grupo de oração, participo do terço dos homens, vou regularmente à igreja, mas não sou uma pessoa espiritualizada. Acontece. Nem sempre a vida religiosa se transforma em vida espiritual. Porque quando é que eu sei que é vida espiritual? Quando a minha participação na igreja, quando a minha participação religiosa está me fazendo andar os caminhos de dentro, que são os mais difíceis de serem percorridos. Que é quando eu entro aqui dentro de mim, me escuto, me percebo, consequentemente faço perguntas importantes. Aqui no intervalinho mesmo, eu conversava com a minha produtora Bia, que é uma querida amiga. Ela dizia que o padre Jonas dizia, quando tinha alguém em crise, ele via o aspecto positivo da crise e dizia: agradeça a Deus pela crise. Crise é uma oportunidade que a gente tem de ficar desinstalado, como dizem as pessoas, né, de forma às vezes até muito volúvel, pensar fora da casinha, sabe? Você ter a oportunidade de olhar-se com uma fecundidade que no dia a dia a gente não tem o hábito de se olhar. Você ouvir o que você tem a se dizer. Porque quando você se escuta, quando você presta atenção na voz da sua consciência, que diz o que é certo e o que é errado, você está ouvindo a voz de Deus. É que às vezes, ingenuamente, nós temos a ilusão de pensar que Deus vai falar com a gente com voz de trovão. Meu filho, não. Deus fala com você por meio da sua consciência. E muitas vezes vai falar com você por meio da minha reflexão, mas que vai acordar a sua consciência. Repare, não sou eu que estou fazendo isso com você. Não sou eu que estou despertando o seu entendimento. Eu estou sendo apenas um instrumento para acordar a voz interior que vai dizer a você o que é certo, o que é errado. O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Onde você deve insistir, onde você não deve insistir. A palavra que vem de fora, ela vai provocar um movimento interior. Então, eu não sou o responsável pela sua reflexão. Eu apenas dei início a ela e depois você continuou. O verdadeiro diretor espiritual não dá respostas prontas. Da mesma forma como o bom terapeuta também não entrega respostas prontas, porque a verdade é uma construção. Quando eu me pergunto se estou bem, é porque isso você escuta toda hora. Você está bem? E você? Você se pergunta isso? Você olha no espelho e honestamente pergunta:
Você está bem? Não é o outro quem deve nos perguntar isso. E às vezes o outro nos pergunta e a gente não sabe o que dizer. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de se fazer essa pergunta. Estou indo, estou bem. Já se ouviu o suficiente para responder isso com propriedade? Não? Então está na hora de começar a fazer. Vamos lá. Quarta-feira que vem a gente está de volta. Tem um monte de programa aí que já está. A CN Plus, não é isso? Todos os programas estão lá à disposição. Tratamos vários assuntos aqui já. Quem sabe um deles vai fazer bem a você. Quem sabe um deles vai fazer bem a alguém que você conhece. Envie o link, manda um pedacinho. É assim que a gente melhora emocionalmente e espiritualmente, quando a gente se coloca no caminho interior que nos mostra quem é Deus em nós. Obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem, se Deus quiser, que seja uma semana de bênçãos, sobre a proteção do nosso Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até lá. Nem deixaste-me falar da ingratidão, morreu o abraço mal que eu fiz. Vesta roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este